Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Paulo Bedac e o nosso assunto hoje é movimento e repouso. Eu quero começar fazendo um questionamento com vocês. Eu, nesse momento, estou parado ou em movimento? Eu estou em movimento ou em repouso? O que vocês acham? Escreva aí embaixo nos comentários. Bom, eu acho que é claro que eu estou parado, né? Ou não? Estou em repouso? Não. Eu estou em movimento, né? É isso? Não sei. O que vocês acham? Escreva aí. É exatamente esse o nosso tema de hoje. Veja o caso desse avião, por exemplo. Ele está em movimento. Para nós, sim. Por que nós dizemos que esse avião, quando decolou, está em movimento em relação a nós? Nós dizemos que algo está em movimento, vamos começar assim em relação a nós, quando a posição dele em relação a nós está mudando. A posição dele no espaço muda em relação ao tempo. Nós vamos melhorar essa linguagem já. Mas quando a distância dele está se alterando em relação a nós, a posição dele em relação a nós está se alterando em relação ao tempo, eu digo que ele está em movimento em relação a nós. Veja, esse avião claramente ocupa posições diferentes no espaço a cada instante em relação a nós. Então eu digo que em relação a nós, ele está em movimento. Agora eu não estou mais no aeroporto vendo a decolagem de um avião. Eu estou dentro do avião. Olha lá. Eu estou dentro do avião, observando a paisagem. Eu pergunto agora, em relação a mim, o avião está em movimento? Não está. Isso por quê? Porque a posição do avião em relação a mim não está mudando com o tempo. Eu estou sentado numa poltrona, num banco do avião, e felizmente a poltrona não está se afastando de mim com o tempo. E, portanto, o avião não está se afastando de mim com o tempo. Correto? Então, ele está em repouso em relação a mim. Por outro lado, olha as montanhas que eu estou observando pela janela do avião. Elas sim estão em movimento. Curioso isso, né? Dizer que as montanhas estão se afastando. As montanhas estão em movimento. Elas estão indo para trás. Curioso, né? Em relação a mim, que estou dentro do avião, a distância delas, a posição delas em relação a mim, está se alterando com o tempo. Então, não é errado dizer, ao contrário, é correto dizer que elas estão em movimento em relação a mim, em relação ao avião. Bom, agora eu quero propor um pequeno exercício a vocês que prestaram atenção nas explicações. Eu voltei ao aeroporto e estou sentado em uma poltrona no saguão. Eu olho para esse avião e faço uma pergunta para vocês. Em relação a mim, esse avião está em movimento? É uma primeira pergunta. Segunda pergunta, para o piloto do avião, eu estou em movimento? E uma terceira pergunta, para o piloto, o avião está em movimento? Muito bem, vamos às respostas. A primeira, para mim, o avião está em movimento. Isso porque as posições que ele ocupa estão se alterando em função do tempo. Eu repito, nós vamos melhorar essa linguagem já, tá bom? Mas observe que os pontos que ele ocupa no espaço estão se alterando. Segunda pergunta, para o piloto, eu estou em movimento? Estou. O aeroporto todo está em movimento em relação ao piloto. A Terra toda está em movimento em relação ao piloto. Isso por quê? Porque quando o piloto olha para mim, a minha posição está se alterando em relação a ele. Sem muito rigor de linguagem, como eu disse, nós vamos melhorar isso. A minha distância em relação a ele está se alterando. Eu posso estar a 100 metros, já 110, 120, 130. Eu estou mudando de posição em relação a ele. Então, eu estou em movimento em relação a ele. Ok? Quando você está num carro e olha pelo espelho, olha para trás e vê os postes parecendo estar indo para trás, eles estão indo para trás. Não é errado dizer isso. Em relação a você, é isso que está acontecendo. E a terceira pergunta, para o piloto, o avião está em movimento ou em repouso? Está em repouso. Por quê? A posição do avião não muda em relação a ele. Ainda bem, né? Só faltava o piloto estar indo para um lado, o avião para o outro. Então é aquela frase assim, o piloto colocou o avião em movimento. Colocou o avião em movimento em relação a quem está na terra, né? Não em relação a ele. Em relação a ele, durante toda a viagem, o avião está em repouso. Ficou claro isso? Pessoal,
vocês viram por esses exemplos com o avião que o movimento é uma coisa relativa, né? Eu escrevi isso aqui, ó, o movimento é um conceito relativo. Não existe, assim, condições de dizer se algo está em movimento ou em repouso sem que você indique em relação ao que se refere essa pergunta. Por isso, aquela minha pergunta no começo, se eu estou em movimento ou em repouso, é uma coisa assim que não tem resposta. Nesse momento aqui, eu estou em repouso em relação à câmera que me filma nesse momento. Eu não estou em repouso em relação ao Sol. Por quê? Porque a Terra gira, ela tem um movimento de rotação e um de translação. Tem aí um movimento duplo, não é? Que me faz não estar em repouso em relação ao Sol. Em relação à Lua, idem, tem um movimento de rotação, né? Se tem um astronauta na Lua me olhando a Terra, ele vai me ver girar junto com a Terra. Então, em relação a esse astronauta, eu estaria em movimento, ok? O movimento é sempre algo relativo. Você sempre vai estar em movimento em relação a alguma coisa. E muito provavelmente, sempre em repouso em relação a alguma coisa. Nós precisamos largar esse preconceito que a gente tem com respeito a esse assunto. Bom, se o movimento se dá sempre em relação a alguma coisa, vamos melhorar essa coisa, né? O que é em relação a alguma coisa? Nós chamamos isso de referencial. Por exemplo, vamos imaginar o móvel se movendo sobre uma linha. Por exemplo, um carro sobre uma estrada. Uma estrada não é exatamente uma linha, mas podemos considerar assim, por um primeiro estudo, tá bom? Vamos imaginar então aqui uma linha, uma estrada. Toda estrada tem uma origem, um ponto onde ela começa a ser contada, os quilômetros começam a ser contados. Por exemplo, as estradas em São Paulo, as estradas estaduais, elas começam a ser contadas na Praça da Sé. Cada estado tem um marco zero, um ponto a partir do qual as estradas se iniciam. Nem que as estradas não comecem na Praça da Sé, mas a contagem começa ali, tá? É o marco zero. É a chamada origem, marco zero. É o quilômetro zero. Então, isso é um referencial. Na minha estrada, esse é um referencial. Se a minha posição em relação a esse referencial está mudando, eu estou em movimento. Esse é um caso simples de referencial. No caso de uma linha, faço o paralelo com uma estrada, fica mais fácil. Nós costumamos medir as distâncias, as posições, vamos chamar assim, a partir desse ponto. Então, quando se trata de uma estrada, né, nós falamos, olha lá, quilômetro 10, quilômetro 20 e assim por diante. Cada um desses números indica a chamada posição do móvel. Então, por exemplo, um automóvel está nesse ponto. Então eu digo que ele ocupa a posição 10 km. Vamos formando esses conceitos do que é isso, né? Ele está na posição 10 km. E aí ele entrou em movimento e de repente ele está aqui, ó. Ele está na posição 30 km. Veja que esse carro entrou em movimento. Por quê? Porque a sua posição foi alterada em relação ao tempo. Digamos que ele ficasse todo o tempo na posição 10 em relação a esse referencial. Ele não teria entrado em movimento, ele estaria em repouso nesse intervalo de tempo. Nós vamos aos poucos formando uma ideia do que é referencial. Esse é um caso simples de um movimento sobre uma linha. Se o movimento for num plano, aí nós precisamos sofisticar um pouco a ideia de referencial, tá? É preciso que a gente pense no eixo X e um eixo Y. Aí a posição do móvel seria dada por coordenadas X e Y. Se ele se movimenta no espaço, nós precisaremos de 3 eixos, X, Y e Z. Aí a posição do móvel seria dada por 3 coordenadas X, Y e Z. Nós vamos deixar isso para depois. Nós vamos num crescendo. Nós estamos começando a estudar o movimento. Então nós vamos, nesse momento, nos restringir ao movimento sobre uma linha, ok? E o nosso referencial seria um ponto chamado marco zero. Tá legal? Isso aqui então seria o marco zero, ou origem. Essa linha que o móvel descreve no seu movimento, ela é chamada de trajetória. Trajetória. Então,
Essa aqui seria a trajetória do móvel. Trajetória do móvel. Trajetória pode ter várias formas, né? Ela pode ser reta, pode ser irregular, como o caso de uma estrada, pode ser circular, pode ser elíptica. Por exemplo, os planetas descrevem uma trajetória elíptica ao redor do Sol. A Lua descreve uma trajetória elíptica ao redor da Terra, né? Trajetórias podem ser as mais variadas. Aqui eu desenhei uma trajetória irregular, lembrando uma estrada. Uma outra coisa aqui, ó, nós vamos chamar a posição do móvel de S. S é a posição do móvel num certo instante. Posição num certo instante. E nós vamos chamar de S0 a posição de partida do móvel. Vamos chamar de posição inicial. Quando o móvel partiu, ele partiu de uma certa posição, é a chamada posição inicial. Esse S vem do inglês, né? Space, posição ou espaço. Espaço inicial, espaço num certo instante. Digamos que esse móvel tenha partido do quilômetro 10, num certo estudo e num certo movimento. Ele partiu do quilômetro 10, então S0 é 10. E num certo instante ele ocupa a posição 30, então S nesse instante é 30 quilômetros. Eu falei aqui em trajetória e não quero nesse momento falar em definições muito precisas. Trajetória é o conjunto de pontos ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. Eu quero que você entenda a ideia de trajetória, né? Que é suficiente para nós nesse momento. Toda trajetória, então, vai ter essa sobre uma linha, né? Uma origem, que é o marco zero, origem da trajetória. Cuidado para não confundir com origem do movimento, posição inicial, né? E ela vai ter também uma coisa importante, que é uma orientação, a orientação da trajetória, que é o lado para onde as posições crescem. Aqui, por exemplo, estão crescendo para a direita. Se fosse uma estrada, São Paulo, por exemplo, começa na Praça da Sé, quilômetro 10, 20, 30, 40, 50, né? Tá certo? Cresce, no meu caso aqui, para a direita. Tá legal? Quer dizer então que existe para a esquerda também? Bom, para a estrada não se usa isso, mas na física sim. Vão aparecer posições negativas, tá legal? Vão aparecer posições negativas. Vão aparecer coisas assim, ó. É possível que a gente tenha trajetórias desse tipo, ó. Uma trajetória assim, em linha, digamos que a origem esteja aqui, sim, ó. A origem está aqui. Também a orientação pode ser para a direita, não há problema nenhum, mas eu tenha posições assim, ó. Também não é obrigatório que seja em quilômetros, né? Principalmente na física, se usa menos quilômetros, quilômetros e mais metros. Pode ser que eu tenha assim, ó, posições assim, ó, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, e para cá, posições negativas, menos 10 metros, menos 20 metros e assim por diante. Não há problema nenhum. Isso vai aparecer muito, tá legal? Uma outra coisa que é importante aqui é o chamado ΔS. O que é ΔS? ΔS é o chamado espaço percorrido. Espaço percorrido. A letra grega delta, que é esse triangulinho aqui, ele é usado em física sempre para indicar variação de alguma coisa. ΔS é variação de espaço, ou espaço percorrido. Esse ΔS também é chamado de variação de espaço. Variação de espaço. O delta, se for ΔT, por exemplo, variação do tempo. ΔF, variação da força. ΔP, variação de pressão. Esse delta sempre indica, ou quase sempre indica, variação. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, o móvel saiu da posição 10 km, foi até a posição 30 km. De quanto variou o seu espaço? Variou de 20 km, ok? Então esse ΔS seria 20 km. Como é que eu encontrei esse 20 km, hein? Foi a posição final menos a inicial, né? Para encontrar de quanto variou, pego o final menos o inicial. Então esse ΔS, que nós vamos usar muito, esse ΔS seria sempre S menos S0. É claro que às vezes vão aparecer números negativos, a gente vai deixar isso para os exercícios. Bom, gente, por enquanto é isso. Para hoje acho que está legal. Basta. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam embaixo e a gente se vê na próxima aula. Abraço!